Um dos aspectos muito importantes que nós temos, e uma pergunta que sempre é feita é: como tudo começou? Como todas as coisas começaram? Porque o nosso debate, muitas vezes, dentro das igrejas e também fora das igrejas, está relacionado com uma questão de filosofia, de pensamento. Quando nós lemos, por exemplo, nas Escrituras, o próprio livro de Romanos, que já foi mencionado, Romanos capítulo 1, nos é dito que, porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. E a palavra nos diz que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mas essa expressão, coisas que foram criadas, no grego, é uma expressão muito interessante. É a palavra poema, da onde nós tiramos a ideia, a palavra poema. Eu quero dizer para vocês que, dentro de um contexto de estudo, a pergunta principal é: será que os cientistas conseguem ler o poema? E a outra, será que eles sabem quem é o autor? A ciência tem condição disso. Porque nós temos duas cosmovisões muito importantes. Uma é a cosmovisão naturalista. Ela trata de uma geração espontânea, tanto da vida, quanto do universo, quanto de todas as coisas. A outra é uma visão criacionista, que trata de uma criação sobrenatural. Uma trata de um evento sobrenatural, que é o naturalismo. O criacionismo trata de um ato sobrenatural. E as duas possuem, literalmente, evidências. Estão baseadas em evidências. A proposta naturalista conta uma história de bilhões de anos. Como a vida teria iniciado, chegado até aqui, como o universo teria começado, chegado até aqui. A evolução do ser humano, que na verdade nós viemos de antepassados que também foram os antepassados dos macacos, chimpanzés, gorilas e orangotangos. Essa visão não é uma visão nova, a visão naturalista. Ela é uma visão que já foi discutida pelos gregos há cerca de 500 anos antes de Cristo. Portanto, nós não estamos tratando de uma ciência nova. A mentalidade dessa ciência tem mais de 2.500 anos. Por outro lado, nós temos a visão, que é a cosmovisão criacionista. Ela trata de uma criação da vida, de uma criação do universo. Ela trata de diversificação e complexidade das coisas criadas. Esta também não é uma visão nova. Ela é uma visão que já era discutida na Grécia Antiga por filósofos gregos. Portanto, essa discussão criação-evolução não é nada novo. Já temos mais de 2.500 anos em discussão, e para aqueles que acham que vão sair daqui com a coisa definida, lamento informá-los que não será o caso. Nós continuaremos brigando com isso até o dia em que a prova final for feita. Porque na ciência, uma teoria deixa de ser teoria a partir do momento que você consegue reproduzir na íntegra o que aconteceu. Somente quando o Senhor Deus criar novos céus e nova terra é que as duas deixarão de ser teorias. Porque eu não estava presente quando Deus criou o mundo, você também não, independente da sua idade. Ninguém estava lá. Então nós sabemos que é ou são teorias. Mas deixe-me mostrar um pouco como essas teorias funcionam, porque existe uma confusão muito grande dentro do criacionismo. Eu tenho falado muito isso nas igrejas, tenho procurado esclarecer que muitas vezes a nossa briga, por exemplo, ensinamos os nossos alunos, os nossos filhos, a lá na escola, quando o professor de biologia falar que o homem evoluiu, dizer que não, ele está errado, porque Deus disse, Deus criou o homem. Eu creio nisso, mas isso é fé, é a nossa fé. Então deixe-me procurar separar as duas coisas. Quando nós pensamos no naturalismo, dentro da evolução, de proposta de uma teoria da evolução, o evolucionismo é a teoria base. Diz que todas as coisas evoluíram. A pergunta é como elas teriam evoluído? Darwin é que dá a resposta. Portanto, a evolução aconteceu através de uma seleção natural. Foi a proposta de Darwin. Mas Darwin não conseguiu explicar tudo. Daí surgiu o neodarwinismo para explicar aquilo que Darwin tinha tentado explicar e não tinha conseguido. Mas o neodarwinismo, com as suas mutações, também não conseguiu explicar tudo. Daí surgiu o que é conhecido como teoria sintética, que explica aquilo que o darwinismo não tinha explicado. Mas a teoria sintética também não explica tudo. Então é muito importante entendermos o processo. Então essa é a ideia. Quando nós tratamos do criacionismo, o que as pessoas pensam? Qual é a base do criacionismo? Muitas pessoas dizem, é a Bíblia. A Bíblia é a base do criacionismo religioso.
A base do criacionismo científico é o design inteligente. A pergunta é: o que ocorreu? Tem sinais de inteligência em todos os locais, em todas as áreas. Como que esses sinais de inteligência apareceram? Nós vamos ver alguns deles daqui a pouco. Como que eles apareceram? O criacionismo responde: eles existem porque houve uma criação. Mas o criacionismo, de forma geral, não trata nada a respeito se foi criado por um criador, por dois, por três. Ele não se preocupa com a questão do criador. As pessoas falam: mas isso não faz sentido. Faz. Eu, por exemplo, eu posso pegar o meu relógio, eu sei que o meu relógio foi feito no Japão, está marcado atrás dele. Eu posso estudar essa máquina, entender como ela funciona, sem jamais ter a menor ideia de quem o fez. Talvez eu não saiba o nome, talvez não, eu não sei o nome dos engenheiros que trabalharam produzindo esse relógio. Mas eu sei que ele é uma criação. Eu sei que ele não evoluiu no monte sei lá o quê, ou que ele não apareceu numa praia sei lá onde. Ele foi criado. Existem sinais de evidência. O que explica a questão do criacionismo é a teoria da criação especial. A criação especial diz: existe uma criação porque existe um Criador. Isso é resultado de um ato criador. Quem é o Criador? Essa resposta só pode ser dada não pela ciência, mas pela religião. Daí aparecem os criacionismos religiosos. Dentro do criacionismo cristão, judeu-cristão, nós temos o Deus da Bíblia. Se você conversar com um muçulmano, para ele o Deus que nós cremos não foi o Deus que criou todas as coisas. E assim por diante. Pois bem, são duas cosmovisões. E o importante entendermos é o seguinte: aceitar que existe um Criador é científico. Aceitar quem é o Criador, essa é uma questão de religião. Você não pode forçar o seu professor de biologia a aceitar que o Deus da Bíblia foi quem criou todas as coisas. Mas você pode convencê-lo através da ciência que todas as coisas foram criadas. E é em cima disso que nós procuramos trabalhar. Quando nós pensamos nesse contexto, existe algo que é muito importante, e eu tenho mostrado esse slide praticamente em todo lugar que eu vou, porque isso define bem a questão do criacionismo. Dr. Michael Denton, biólogo molecular, ele disse o seguinte: pelo contrário, a inferência de planejamento, a ideia da teoria da criação, teoria de um design inteligente, é uma indução puramente a posteriori, depois de examinarmos as evidências. É isso que a posteriori significa. Baseada numa explicação, numa aplicação inexoravelmente consistente tanto da lógica quanto da analogia. Observem a última frase. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas ela não depende de pressuposições religiosas. Quando nós olhamos, portanto, essa questão do criacionismo, a base que nós temos é uma área muito importante, que é a informação. Informação, nós estamos pensando em termos de notícia. Agora de pouco nós ouvimos falar que o Evangelho é informação. Essa informação pode ser passada na língua inglesa, na língua portuguesa, pode ter sido passada no grego, em seja qual língua for. O importante é o conteúdo. Tanto é que Dr. Albert Einstein, ele dizia que existem 3 entidades básicas. A primeira é a matéria, a segunda a energia e a terceira é informação. Deixe-me tentar explicar essa ideia de informação e sinais de inteligência para nós entendermos. Aqui nós temos do seu lado esquerdo, uma formação rochosa. Do seu lado direito, você tem uma formação rochosa também. Do lado esquerdo, essa formação rochosa foi feita pela erosão do vento e da chuva. É óbvio. Do seu lado direito, nós temos uma formação rochosa que também foi feita pela erosão do vento e da chuva. É óbvio. Você fala: não, peraí. Acho que você confundiu as coisas. Não, não confundi não. Eu sei o que eu estou falando. Do seu lado direito, você fala: aquilo ali não é resultado de erosão do vento e da chuva, mas é formação rochosa. Você concorda comigo? Por que a da direita não é e não pode ser considerada resultado da erosão do vento e da chuva? Porque possui sinais de inteligência. É muita coincidência, nos Estados Unidos, a chuva ter produzido erosão juntamente com o vento do rosto de 4 presidentes americanos. É muita areia para o caminhãozinho. Então nós, dentro da área da ciência, falamos: a probabilidade disso acontecer é praticamente zero.